Dando sequência ao nosso conteúdo, vamos para o registro do número de habitantes, ou seja, o crescimento da população. Quem eram os responsáveis pelos registros de nascimento, casamento e óbito? Vocês já pararam para perguntar sobre isso? Quem contabilizava naquela época do Brasil colonial? Quem nascia, quem falecia, quem se casava? Eram as paróquias das vilas. Porém, nós precisamos pensar que nem todas as pessoas moravam muito próximas das paróquias das vilas, certo? Algumas pessoas moravam em locais um pouco mais distantes, de difícil acesso, então nem sempre essas pessoas registravam os filhos. Inclusive, é muito recente na história do Brasil que se começou a ter esse cuidado maior das famílias em registrar todas as pessoas assim que nasce, já sair do hospital com uma certidão de nascimento, com o documento certinho. Uns 100 anos atrás, talvez até menos, era muito mais difícil que as pessoas tivessem esse cuidado todo com a documentação. Por isso, durante o período colonial, nós temos apenas cálculos aproximados, cálculos estimativos do número de habitantes. Não existe um número correto para a população. Em 1871, foi criada a Diretoria-Geral da Estatística e no ano seguinte, 1872, foi realizado o Censo Demográfico para conhecer as características da população brasileira. Vamos lembrar que censo demográfico é a contagem geral da população. E o que esse censo contabilizou? Além de contabilizar o número de habitantes que existiam na época, ele contabilizou também a quantidade de pessoas analfabetas, ou seja, a quantidade de pessoas que não sabiam ler e nem escrever nesse período. No período colonial, poucas pessoas tinham acesso à educação. Era muito difícil que as famílias mandassem seus filhos à escola, suas filhas à escola. Somente as pessoas que tinham muito poder aquisitivo, ou seja, muito dinheiro, é que conseguiam ter acesso a esse tipo de coisa, a uma escola, aprender a ler, a escrever. Então, a maioria da população simplesmente era analfabeta. Cerca de 80% dos brasileiros eram analfabetos. Vocês já ouviram falar no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Eu acredito que sim. Talvez não com esse nome tão grande, mas sim sendo chamado por IBGE. E quando surgiu o IBGE? O IBGE surgiu em 1936. E por que o IBGE é importante? Vocês já se perguntaram? Porque muitas vezes nós escutamos o IBGE quando estamos assistindo aos noticiários e eles reportam que o IBGE fez alguma pesquisa com um determinado grupo de pessoas e trouxe algum dado relevante sobre aquilo que está sendo noticiado, não é mesmo? O IBGE é importante porque ele coleta informações e repassa essas informações para o governo. A partir disso, as políticas públicas são planejadas. E quais os temas das pesquisas realizadas pelo IBGE? Educação, trabalho, economia, sobre a população de um modo geral, sobre saúde. Então, ele faz pesquisas, por exemplo, quantas pessoas daquela cidade ou daquele bairro têm acesso à água potável. A partir desses dados, eles repassam para o governo federal ou municipal, ou seja, para o presidente da República ou para o prefeito mesmo, e o prefeito ou alguma autoridade pode tomar medidas cabíveis para aquilo. É o mesmo caso do analfabetismo, perdão, que nós falamos anteriormente. A partir desses censos é que o governo e as autoridades ficam sabendo do que a população está precisando, se é de mais saúde, mais educação, mais segurança, e é a partir disso que melhorias públicas vêm acontecendo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula.
Qualquer dúvida, estou à disposição e até breve. Tchau, tchau!